Glória a Deus, em nome de Jesus. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui, mesmo com esse tempinho de chuva, com esse frio. Mas o que nos motiva é a presença e a palavra de Deus. E é por isso que estamos aqui nesta noite, porque é através desta palavra que estamos de pé, é através desta palavra que não volta atrás e nos dá a garantia de que mais uma vez o Senhor está conosco, nos guardando e nos abençoando, em nome de Jesus. Que pena que algumas pessoas hoje não podem estar aqui presentes, algumas chegarão daqui a pouco. Boa noite a você também que nos acompanha pela live aqui nesta noite, ou que depois irá nos acompanhar. Mas que nesta noite você venha receber a ministração do Senhor, tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, ainda que aos olhos humanos seja impossível. Nós cremos que tem um sobrenatural que se move, tem um poder que se move sobre nós, que é o poder da palavra de Deus, que é o próprio Deus. Independente do que estamos vivendo, Deus está conosco e está no controle de tudo. E nesta noite nós não vamos buscar Ele porque precisamos de coisas ou de algo, mas nós vamos buscar a presença dEle porque nós confiamos nele e entregamos a nossa vida a Ele, porque Ele já entregou a vida dele por nós. E que você possa nesta noite entregar o seu coração, a tua vida, a tua família, tudo diante deles, os seus desejos, as tuas vontades, pois é Ele que está cuidando, é Ele que vai à frente, é Ele que abre as portas, em nome de Jesus. Vamos adorar a Ele, buscar a presença dEle aqui nesta noite. Meu Deus, diante da tua presença, nos colocamos aqui nesta hora. Muito obrigado pela oportunidade a qual nós temos de poder estar diante do Senhor, de poder mais uma vez falar contigo, Pai, de quebrantar o nosso coração, a nossa vida diante do teu altar. Perdoe-nos, ó Deus, pelos muitos pecados conscientes ou inconscientes, por tudo aquilo que muitas das vezes fazemos, ó Deus, o qual não é da tua vontade. Mas aqui nesta noite estamos nós, ó Pai, nos posicionando na tua presença, porque nós entendemos, Pai, a necessidade de se prostrar diante daquele que vive e reina, diante daquele que é dono do ouro e da prata, diante daquele que é dono da vida. Oh meu Deus, nós nos rendemos ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, que a nossa vida venha a ser limpa aqui nesta noite, que o nosso coração, Pai, venha a ser quebrantado, que a nossa vida, Senhor, venha a ser totalmente limpa na tua presença, Senhor. Visita-nos agora, visita a tua igreja, meu Deus, vem encontrar em nós uma igreja viva e eficaz. Ache em nós, Senhor, uma igreja fortificada, meu Deus, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar, e aquilo, Pai, que parece impossível para o homem, nós sabemos, Pai, que para o Senhor não é impossível, porque o Senhor trabalha com muitos ou com pouco, Pai, porque para o Senhor não há impedimento em livrar com muitos ou com pouco, meu Deus. Venha trabalhando no meio de nós.
e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer o rio a me dar a vida. Eu segui meu plano à cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer o rio a me dar a vida. Eu segui meu plano à cruz, ao lado de Jesus. Lá em cima, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Lá em cima, aquilo que parecia eu sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Levante a mão e cante. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Quero que a igreja aqui cante. Aquilo não ter saída, parecia ser minha morte, aquilo Digo obrigado, Senhor Jesus, por esse dia na sua presença e na sua casa. Obrigado, Senhor, por criar aqui um ambiente de adoração, de honra, de milagres, de ensino. Que nesse ambiente eu possa viver milagres e que através desse ambiente milagres possam acontecer em todos os setores da minha vida, aonde estiver alguns dos meus familiares, que eles sejam agora visitados, transformados por esse poder, por essa unção deste lugar, em nome de Jesus. Comece a orar agora. Comece a orar agora pelos seus filhos. Comece a orar agora pelo seu marido, pela sua esposa. Comece a orar agora pelos seus pais, pelos seus irmãos. Lembra daquela luta que eles estão passando, sua cunhada, seu cunhado, vícios. Aquela luta com o marido, a sua irmã. Aquele vício de drogas, aquela maldição, que seja quebrada agora. Nós liberamos bênçãos sobre eles. Pedimos ao Senhor que manifeste sobre eles o poder da salvação.
tira do coração deles, meu Deus, a incredulidade, a religiosidade. Salva a nossa família, porque está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a dizer: a minha família vai viver milagres através desse ambiente, porque Jesus, Ele curou de longe, Ele cura daqui também. Ele cura em mim, através de mim. Espírito Santo, em mim, através de mim. É o tempo, meu Deus, de bênção. É o tempo do Senhor agir no marido, no namorado, no noivo, nos filhos. É o tempo do Senhor agir na esposa, no esposo, no chefe. É o tempo do Senhor agir naquele cliente, naquele contrato. É o tempo do Senhor operar. Diabo, tira suas mãos da nossa bênção, tira suas mãos da nossa família, tira suas mãos da nossa saúde. Nós somos libertos, o Filho nos libertou e verdadeiramente somos livres. Estamos vivendo um tempo de bênção, um tempo de restauração. Oh, em nome de Jesus, vai caindo por terra o espírito maligno de opressão, o espírito das drogas, demônio que coloca pai contra filho, filho contra pai, demônio que não deixa os pais e os filhos se conversarem, irmãos se conversarem. Caia por terra agora, solte esta família. Esta família está no altar de Deus. Esta família está no altar de Cristo. Tira suas mãos dos contratos, tira suas mãos dos orçamentos. Libera, meu Deus, aquele orçamento grande. Libera em nome de Jesus. Está repreendido todo mal, toda inveja, todo atrapalho. Tira suas mãos em nome de Jesus. Da promoção deste homem, perseguição no trabalho, caia por terra. Oh, meu Senhor. Oh, fala para Deus que você crê no milagre. Fala: Deus, a minha luta está no ambiente de fé, onde os milagres acontecem. Minhas batalhas estão no ambiente de fé, onde acontecem os milagres. Eu já decidi ouvir a sua voz, não ser mais um da multidão. Romper com os meus limites, romper com os meus limites, e acreditar que tudo vai mudar. Não olhar o que passou e saber que o melhor está por vir. Não olhar o que passou e saber que o melhor ainda está por vir. Toma posse do impossível. Quem crê, cante, cante, cante. Toma posse do impossível, pois eu sei que nada pode me impedir. Nada pode me impedir. Sou tudo aquilo que
Dê as mãos. Pode ser todo mundo. Um de mão dada com o outro. Forma um círculo aí. Forma um círculo aí. Uma ilha de oração. Se você não sabe o nome dessa pessoa que está do teu lado, pergunta. E eu quero orar por você agora. Se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunta o nome dela e fala assim: vou orar por você. Pode orar. Começa a orar agora, começa a orar. Pode falar, Deus, eu estou agora orando pela minha irmã. Eu quero abençoar o filho dela, o marido dela, o casamento dela, o trabalho dela, a saúde dela, o namoro dela, os filhos dela, o sonho dele, a casa dele, as finanças dele. Ora mesmo. Ora mesmo, isso mesmo. Começa a abençoar, começa a abençoar. A Bíblia diz que Jó, ele orava pelos seus amigos, e quando ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Isso! Oh, aleluia, 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 aleluia! Oh, vou ver aqui, meu irmão. Oh, vou ver aqui, meu irmão. Começa a dizer: Deus, entra lá com as suas providências, Deus. Entra lá no emocional, na vida sentimental. Tira todo o peso, tira toda a amargura, tira toda a mágoa, tira todo o rancor. Entra na empresa dele, entra no filho dele, entra no irmão dele, no irmão dela, no pai dele, no pai dela. Entra no trabalho, tira tudo que não presta. Tem ideias, abre portas, promova. Ah, meu Deus, enriqueça, prospere. Ora mesmo, diga: meu irmão, abençoa a tua vida. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Eu carrego autoridade nesse nome. Eu creio no nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz que todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Eu uso a autoridade do Espírito de Deus para ordenar a bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Oh, meu Deus, nesse momento de comunhão, meu Pai, estamos aqui olhando um pelos outros, Pai, assim como a tua palavra nos ensina, orar um pelos outros, meu Pai, e aqui juntamente, Pai, com meus irmãos, eu estou orando, Pai, e eu te peço agora, derrame para uma bênção sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse pai, sobre a vida dessa mãe, desse filho, Pai, desse, Pai, nesse momento, Pai, ora juntamente comigo, ora juntamente com a igreja, Pai, que essa pessoa, Senhor, possa viver um milagre na vida dela, que essa pessoa, Senhor, ela vai viver o sobrenatural na vida dela, Pai, porque nós sabemos que nós precisamos viver esse milagre, um Deus que não está morto, um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, em nome de Jesus, Senhor, opera, Pai, na saúde, opera na família, opera no trabalho, Pai, em nome de Jesus, que venha haver cura, que venha haver transformação, libertação, em nome de Jesus, Senhor, nós confiamos em Ti, ó Pai, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, meu Pai, e é por isso que eu abençoo a vida desses meus irmãos, Senhor, que eles possam viver um milagre, Pai, a cada dia, nesta semana, eles vão colher, meu Pai, o apego na vida deles, em nome de Jesus. Então abraça no seu irmão, que Deus te abençoe. Aleluia. Abraça seus irmãos, que Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei pra ti. Eu preparei pra ti. Muito mais do que sonhou, nem ao seu coração chegou. Eu preparei pra ti. Eu preparei pra ti. Como eu estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Foi eu te estruturando pra que está por vir. Tu sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que está
através de vocês. Amém. Amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra que vai ajudar bastante no entendimento. Marcos capítulo 5, se você quiser acompanhar conosco. Marcos capítulo de número 5. Nós temos aqui uma palavra de Deus para o nosso coração. Esse mês nós estamos fazendo aqui uma coisa muito bacana, que é o desapega. E é você transformar coisas que estão dentro do teu guarda-roupa em semente na vida do próximo. Existe uma coisa que mexe muito com Deus e é a semeadura. No julgamento final, numa parábola que o Senhor Jesus contou, ele diz assim: quando eu tive fome, me deste o que comer. Por isso que de vez em quando a gente faz aqui, traz o alimento não perecível, porque a gente semeia na vida de pessoas. Tive sede e me deste o que beber. Estava nu e me deste o que vestir. Estava enfermo e fosse me visitar. Aí eles vão dizer assim: Senhor, nunca te vi com fome, eu nunca te vi com sede, eu nunca te vi nu. E ele vai dizer assim: quando a um dos pequeninos fizeste, a mim fizeste. Por isso que a gente sempre fala, não é só aqui, é aqui e aqui. Aleluia. Esta parábola, essa palavra, ela explica tudo. Diga amém. Amém. Então, mês inteiro desapega, o pessoal já trouxe, outros já tomou posse. E é isso aí. Um vai semeando na vida do outro, quem não tem, pega lá, quem precisa pega, o que sobrar a gente vai semear na vida de quem precisa. E Deus vai transformar em milagres em nossas vidas. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1 adiante. Nós temos aqui várias coisas, e o que Jesus falou no meu coração foi assim: filho, diga para o povo, ensina para o meu povo o caminho dos milagres. Jesus, ele ia caminhando, e quando ele ia caminhando, ele ia encontrando com pessoas necessitadas. E essas pessoas necessitadas são pessoas que ouviram falar dele, ouviram a palavra dele, e creram e foram atrás dele. Aqui a Bíblia fala no capítulo 5 sobre a história do Gadareno. E chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem de espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e ainda nem com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. A gente vê o menino perturbado, endemoniado, e ele estava dentro de esse território. A província dos Gadarenos era um território que estava dominado por esses demônios. O demônio usava o corpo daquele rapaz para dominar aquele território. Os demônios são territorialistas, e ele domina territórios através de pessoas. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que a nossa presença atormente os demônios.
Pode ver o que aconteceu, volta mais uma. A Bíblia diz aqui, o próprio demônio clamando com grande voz, ele disse: que tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. O próprio demônio, usando a boca daquele rapaz, disse: não me atormentes. Por que o diabo territorialista, ele estava dominando aquele território, até que chegou alguém trazendo o Espírito de Deus. E quando alguém cheio do Espírito de Deus chega aonde tem um território dominado por demônios, ali aquele território, os demônios se sentem ameaçados. E não vai só se sentir ameaçados e atormentados. Diga comigo, vão ter que ir embora. Em nome de Jesus. E foi o que aconteceu aqui nesse caso. Então Jesus, ele chega naquele lugar, e que eu quero mostrar aqui, está dentro daquela situação do nosso entendimento que nós temos aprendido nesses dias. Qual é o entendimento que temos recebido nesse dia? Trazendo para o ambiente de fé. Se a gente voltar duas, a gente vai ver, volta duas. Se a gente volta 2 versículos, a Bíblia diz aqui que, mais uma por favor, mais uma. A Bíblia diz, tentando muitas vezes, eles prendiam esse garoto com cadeias. Eles achavam que se colocasse ele na cadeia, se a polícia chegasse, se fizesse um boletim de ocorrência, ia resolver o problema. Eles acreditavam que se colocasse ele na cadeia, ele ia ficar curado, mas ele quebrava as algemas, os grilhões. A força que ele tinha era tão grande que ele quebrava grilhões feitos de ferro. E ninguém podia, a Bíblia diz, e ninguém podia o amansar. Por quê, pessoal? Porque isso não era resolvido na cadeia. Isso não podia ser resolvido com religião. Isso não podia ser resolvido com grilhões. Isso só podia ser resolvido no ambiente de fé. Então o Senhor Jesus, ele leva para aquele lugar o Espírito de Deus e um ambiente de fé. E no ambiente de fé que chegou naquela vila, o ambiente de fé que chegou naquela província, fez com que esse menino agora se tornasse um homem liberto. É isso que nós temos aprendido nesses dias. O ambiente de fé chegou naquele lugar onde era dominado por demônios. Uma atmosfera do Espírito Santo chegou aonde a atmosfera era demoníaca. E quando essa atmosfera do Espírito Santo chega, as coisas começam a mudar. A presença do Espírito Santo em nós é tão importante que ela atormenta os demônios. Amém. Atormenta os demônios. Os demônios vão ter que ir, porque a Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. Lá na tua casa o reino não é dividido, o reino é de Deus. Lá na tua empresa, no seu trabalho, onde você estiver, o reino não é dividido, o reino é de Deus. Diga, nesse ambiente que eu vivo. Diga, nesse ambiente que eu creio. A Bíblia diz mais, pode passar nisso. Então ninguém podia avançar até que chegou o ambiente de fé. Pode passar nisso. Ele correu, adorou e disse para não atormentar, pode passar. Porque dizia: sai deste homem espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então Jesus, ele falou assim: qual é o teu nome, espírito imundo? Espírito imundo tem nomes. Então aquele menino ele morava no sepulcro. A Bíblia diz que ele fazia isso de dia e de noite. Você vê que ele não tinha rotina. O diabo roubou a rotina dele. Ele ia para o sepulcro, ele se feria com pedra, ele atormentava as pessoas. Ele não tinha rotina. O diabo roubou, ministro, a rotina dele. O diabo roubou a rotina daquele homem. O diabo tem roubado a rotina de muitas famílias, irmão.
Tem filho que não tem mais pai, tem pai que não tem mais filho. Tem famílias, tem marido que não tem mais esposa, esposa que não tem mais marido, porque o diabo roubou a rotina da família. O que precisa chegar lá, gente? O ambiente de fé, o Espírito de Deus. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? Irmão, o ladrão de rotina tem nome, é espírito imundo. E eles precisam de ser combatidos. E como que eles serão combatidos? No ambiente de fé, através do Espírito de Deus. Vejam comigo, você já conhece a história. Vamos pegar o entendimento da revelação. E rogava-lhe que não nos enviasse para fora daquela província. Eles são tão territorialistas que eles disseram para Jesus: por favor, nos deixe ficar aqui. O espírito mundo disse: eu quero ficar aqui. Ele pediu para Jesus. Então não é eles que comandam, quem comanda é Jesus. Amém. Quando Jesus chega, eles imploraram: Jesus, por favor, não nos deixe sair daqui, dessa província. Eu quero ficar aqui nessa província. Eles são territorialistas. Quando eles se sentiram ameaçados, quando ele viu que eles iam sair, eles iam ter que abandonar aquele lugar, eles disseram: deixa-nos ficar aqui nesse lugar. E observe o que aconteceu. Vejam isso. E andava ali pastando num monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. O diabo sabia que não podia ficar mais na vida daquele homem. Então eles falaram o seguinte: manda-nos para os porcos, porque através dos animais nós podemos dominar territórios e pessoas. Quem lembra do Éden? A serpente, ela foi dominada por um demônio, e através daquele corpo de um animal, o diabo dominou aquele território. Então nós precisamos entender que o diabo é territorialista. Ele quer dominar. E Jesus estava caminhando para aquele lugar. Jesus foi lá só para fazer isso, irmão. Jesus foi lá para ganhar o território que o diabo tinha ganhado há muito tempo. O território que o diabo estava dominando há muito tempo, Jesus foi lá para tirar aquele território da mão dos demônios. Eu quero profetizar em nome de Jesus para você: territórios que estavam sendo dominados por demônios há muito tempo não serão mais dominados, porque o Espírito de Deus, através de você, vai tomar aquele território para Ele. Amém, gente? Deus vai tomar aquele território para Ele. Amém. Diga: eu creio nisso. Eu creio nisso. Irmão, isso é muito forte. Isso aqui é uma palavra que a gente já conhece, mas tem muita revelação aqui para esse dia, para nos fortalecer. Amém. Por que Jesus permitiu entrar nos porcos? Porque, pessoal, porco não pode entrar no inferno. As pessoas entram. Então Jesus falou assim: é melhor que um animal morra, porque ele só é uma alma vivente, ele não vai para o inferno, do que esse homem morrer e ir para o inferno. Então ele permitiu que o dano fosse menor. Então ele falou o seguinte: pode ir, vejam só. E Jesus logo permitiu. Por que ele permitiu? Ele é maldoso. Irmão, é melhor um porco morrer do que um homem morrer para o inferno. É melhor perder uma manada de porcos do que perder uma vida. É melhor perder uma manada de porcos do que perder uma província. É melhor perder uma manada de porcos do que aqueles homens acharam que tomaram prejuízo. Na verdade, eles foram abençoados, porque o demônio saiu do território deles. Quem está entendendo? Parecia que fora um prejuízo muito grande. Ora, parecia que fora, ministro, um prejuízo grande. Mas não foi um prejuízo grande. Irmão João, não foi um prejuízo grande. Irmãos, não foi não. Por que não foi um prejuízo grande? Porque um homem foi liberto, uma província foi aberta.
abençoado. Há uma versão da Bíblia, que a Bíblia Sagrada diz que ele morava no sepulcro e ninguém podia passar por ali. Você imagina uma pessoa querendo ir na padaria e ter que dar uma volta grande por causa do demônio. Morreu um monte de porco, mas as pessoas agora tinham acesso. Estava mais fácil. Louvado seja Deus. Amém. Demônios estão perdendo territórios nesta noite. Amém. Jesus, o Espírito Santo, está ganhando territórios na nossa vida, na nossa família, nos nossos familiares. Receba esta palavra. Quantos creem nisso? Vejam comigo. Na sequência, vejam só. E a Bíblia diz mais. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a cidade nos campos, e saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado e vestido em perfeito juízo, e ficaram com temor. Essa palavra legião é uma palavra que era muito usada pelos soldados, pelo exército romano. Então, por exemplo, quando um chefe de um exército ele estava indo, ele era comandante de uma legião que tinha de 6 mil a 8 mil soldados. Uma legião tinha de 6 mil a 8 mil soldados. E não era só os demônios que usavam essa linguagem. Lá no Getsemane, quando Pedro cortou a orelha do soldado, quem lembra disso? Jesus foi lá, pegou a orelha do menino, colocou de volta no lugar. Alguém ficou admirado e falou: peraí, até no momento difícil ele faz milagre. Tanto é que a Santa Ceia ela foi instituída, como diz a Bíblia, na noite em que ele foi traído. Olha só o que ele fez. Na noite em que ele foi traído, ele instituiu a Santa Ceia. E na noite em que ele foi traído, ele colou a orelha de um soldado que queria prendê-lo. Mas veja bem, ele diz assim, a linguagem, nesse termo, legião, ele diz assim: se eu quisesse, eu invocaria, e Deus mandava aqui 12 legiões de anjos. Eu quero dizer o seguinte, irmão: o inferno tem legião, mas eu quero que você fique tranquilo, porque o céu também tem. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra? Amém. Fique tranquilos. E agora eles chegaram ali, e aquele menino que tinha legião, então no mínimo, diga no mínimo, 6 mil demônios naquele território. 6 mil demônios no mínimo. Quem falou isso foi o próprio demônio. Quando Jesus perguntou: o teu nome? Ele disse: somos uma legião porque somos muitos. Então você vê que o próprio demônio diz: nós aqui somos muitos. Então aquele território é dominado por muitos demônios. Mas Jesus atravessou o mar e foi lá e tomou aquele território para ele. Quem está vivendo esta palavra? Quem pode dizer assim: tem territórios que estão sendo tomados para o reino de Deus? E eu creio nisso. E eu participo disso. Amém? Alguém vem nesta noite aí? Amém. Observe o que aconteceu aqui. Eu confesso para vocês que eu tento pregar, mas eu não consigo, eu tenho que ensinar. Amém. É uma maneira, é um ministério, gente. É ensino. Vem comigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pregar um pouco aqui, ministro. Se eu não conseguir, vocês pregam. Olha só. Pode ler. Pode fazer isso. Vamos ler. E os que tinham visto aquilo, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogaram-lhe que o que for endemoniado que deixasse estar com eles, está com o Senhor. É isso mesmo.
volta aqui. E rogavam-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele falou: Jesus, eu quero o Senhor. Jesus, porém, não permitiu. Disse: não, fica aí para os seus, anuncia quão grandes coisas o Senhor fez e teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Então o cara que dava trabalho agora estava dando testemunho. Amém. O cara que dava trabalho, ministro, agora estava lá em Decápolis anunciando o que Jesus fizera, e todos ficavam maravilhados. O pessoal tinha medo dele, agora os pessoal ficavam maravilhados com ele. O ambiente de fé faz isso, irmãos. Amém. O ambiente de fé faz isso. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nós vamos ver tantos milagres. Nós estamos, a nossa batalha está no lugar certo, a nossa batalha está no ambiente de fé, aonde os milagres acontecem. A nossa batalha está no ambiente. Deus, a gente quando lê esta palavra, a gente vê um endemoniado sendo liberto. Mas quando a gente mergulha, como é um termo bem usado hoje, quando a gente faz uma imersão nesse assunto, a gente vê que não foi só um homem que foi liberto, foi um território que foi tomado. Foi um homem que dava trabalho, as pessoas tinham medo, agora as pessoas queriam sentar para ouvir o testemunho dele. Irmão, você tem noção do que é isso? Mas veja só o que acontece, pode continuar, Vinícius, vejam só. E passando Jesus outra vez para o outro lado, lembra? Quando Jesus estava no monte, saiu do monte, falou para os discípulos: entra no barco. Jesus foi no barco, teve tempestade, ele foi lá do outro lado, só para libertar esse cara. Libertou ele, entrou no barco de novo e voltou para o outro lado. Irmão, ele não foi lá só por causa do rapaz, mas Jesus só libertou ele. Mas não foi só uma libertação, aquela província recebeu paz. Ele atravessou, foi lá só para tomar aquele território. Então, irmão, Jesus ele foi lá e tomou aquele território para ele. Tem lares agora que são territórios do inferno, mas Jesus vai tomar esse lar como território dele. Aleluia, glória a Deus. Quantos tomam posse desta palavra? Isso é muito forte, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Amém. Jesus voltou, foi para o outro lado. Quando ele chega lá do outro lado, tem uma multidão que estava junto do mar esperando ele. Alguém deve ter falado: ó, Jesus foi para lá, para a província dos Gadarenos. Ah, então vamos esperar por aqui, porque da maneira que ele foi, ele vai voltar. Quando ele chegou, tinha uma multidão esperando ele lá. E quando ele chega ali, olha só, pode passar. Por isso que eu falei que é o caminho dos milagres. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo-o, prostrou aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos para que sara e viva. Moribunda, pessoal, quer dizer agonizando. Nós já estudamos isso. Quem lembra? Ela estava agonizando a morte. Então o Senhor Jesus, quando ele chega do outro lado, tinha uma multidão, e o Jairo, volta ao ministro, volta ao ele era um dos principais da sinagoga, ele era um religioso conceituado. Ele era um cara religioso conceituado, ele sentava nas primeiras cadeiras lá da sinagoga. Era um dos caras que votava dentro da sinagoga, fazia leis junto com os judeus. Ele era consequentemente, com certeza ele era um fariseu, que o fariseu era um judeu da prateleira de cima. Eram os líderes. Quem entendeu isso? Agora Jairo deixa tudo de lado
Ele deixa tudo de lado e me prostra diante de Jesus. Porque ele entendeu que não adiantava ser um religioso derrotado. Não adiantava ser um dos principais da sinagoga e estar com aquela situação daquele jeito. Ele precisou quebrar todo o orgulho dele e se prostrar diante de Jesus. Existem pessoas que vão fazer como Jairo. Elas vão se prostrar diante de Jesus, vão deixar de lado todo o glamour, tudo que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Eles vão deixar tudo de lado. Aleluias. Porque eles vão se prostrar diante de Jesus, Amém. o tomador de territórios. Glória a Deus. Aleluias. Diga, eu creio nisso. Eu creio nisso. E ele se prostra e fala: minha casa, minha filha está com problema. Pode passar, Deus. Olha que interessante. Ele fala: eu quero que o Senhor venha e imponha as tuas mãos sobre ela. Ele acreditava que as mãos de Jesus tinham poder para devolver a vida para a filha dele. Amém. Eu também creio. Amém. Então Jairo foi crendo que as mãos de Jesus podiam salvar a filha dele. Nesta noite você precisa também viver isso. E você precisa colocar dentro do teu coração o seguinte: eu creio que as mãos de Jesus podem devolver vida. Creio que as mãos de Jesus podem devolver vida. Nós falamos domingo aqui, irmãos, de um tema que nós começamos domingo, que é indo para o outro nível. E nós falamos aqui que o anjo foi na frente, lembra disso? Medindo? Porque a mudança de nível sempre é com segurança. Ele deu um desafio para Josué e disse: Josué, Moisés morreu. Levanta-te, pois, agora, e tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais que daria. Mas tu pode ficar tranquilo, você está recebendo uma missão, mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, Deus fala para Josué o seguinte: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não te deixarei nem te desampararei. E não vou te deixar enquanto não houver cumprido tudo que eu tenho falado. Então Josué recebeu uma missão para mudança de nível com a segurança da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória. Quando Deus fala, você pode fazer que Ele vai abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele vai honrar. Louvado seja Deus. Essa menina aqui, a filha de Jairo, ela tinha 12 anos. E estava morrendo. E no caminho dos milagres, outra mulher que também estava há 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Você percebeu? 12 anos da menina e 12 anos da mulher. Ou seja, quando aquela menina estava nascendo, aquela mulher estava começando a sangrar. E foi exatamente assim. Ela começou o sangramento quando a menina nasceu. E agora a menina estava morta, que ela morre, viu, gente? Mas o Jairo falou o seguinte: venha e impõe as tuas mãos. Aonde Jesus põe as mãos, a morte perde o território. Aonde Jesus chega, os principados, aliás, a legião vai embora. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer profeticamente: a morte está perdendo o território nesta noite. Porque as mãos dele estão aqui. Eu quero dizer para vocês, mais uma vez, profeticamente, para a gente não perder o cunho e o viés do ensino. Tem setores da sua família, pessoas da tua família, que estão vindo para o território do reino. Receba. Já estou terminando. Vocês gostam quando o pastor fala que está acabando? Está entendendo, cara?
isso daqui. Prossiga comigo. E foi com ele. E seguiu uma grande multidão que o apertava. Comigo, fala comigo assim: grande multidão que o apertava. Mas, ó, estava aí, ó, o Jair falou, vamos, ele falou, vamos lá. Jesus é bom, né? Glória a Deus. Jesus é bom. Vamos. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, já foi explicado, quando a menina nasceu, ela começou a sangrar. Aí Jesus vai lá e faz um milagre na vida das duas. Amém. Uma para de sangrar e outra recebe a vida de volta. Glória a Deus. Já podia parar por aqui, já está o que está dito, não está por dizer, né? E a Bíblia diz aqui: ela tinha padecido com muitos na mão dos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada aproveitando, ela piorava ao invés das coisas. Então era dois sangramentos, né, irmão? O primeiro sangramento era no físico e outro sangramento era no financeiro, porque ela estava perdendo tudo com os médicos e ela só piorava. Então olha o que diz a Bíblia, pode passar. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia que se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Nós já estudamos aqui esses dias que ela criou uma expectativa ao chegar perto de Jesus. Por isso que eu sempre digo para você: nunca venha ao culto sem uma expectativa. Cria uma expectativa. Deus, eu vou chegar lá, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me dar uma palavra. Eu vou chegar lá, o Senhor vai mandar uma bênção lá para o meu trabalho, naquela luta que eu estou passando. O Senhor vai restaurar meu casamento, a minha família, os meus filhos, o Senhor vai abençoar os meus clientes. Cria uma expectativa. Porque quando você tem fé, você cria uma expectativa de viver o milagre. Ela criou. Ela já dizia consigo. Pode passar. O que eu estou falando aqui é o caminho dos milagres. Ele começou indo para Gadara, voltou, e agora ele estava indo para Jericó. Acho que é isso. 3 vezes. Vamos lá. E a Bíblia diz: logo se secou aquela fonte do seu sangue, e sentiu no teu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si saíra a virtude, voltou para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? E disse Jesus aos seus discípulos, e disseram os seus discípulos: vês uma grande multidão te aperta e diz: quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Então Jesus falou uma coisa interessante: a tua fé te salvou. Irmão, a fé salva. Nós podemos viver um milagre por causa da fé que temos. Diga: a fé salva. Esta mulher, ela tinha uma fé, e a fé dela salvou ela. Aleluia. A tua fé vai produzir o milagre que você precisa. Glória a Deus. E ele vai dizer, como disse para ela: a tua fé trouxe o resultado, vai em paz. Amém. Quem lembra que nós estudamos aqui a Ana chegando chorando? Lembra disso? Ela chegou querendo um filho. O sacerdote falou para ela: você não deve estar bêbada. E ela diz: não, não sou uma mulher bêbada, não, sou uma mulher amargurada. Quem lembra disso? Amém. Aí ela explicou para ele a situação e ele disse: vá em paz e seja conforme você pediu. É a mesma coisa, irmão. Vai em paz, filha. Vai em paz. Eu vou dizer para você, irmão, não sei como você chegou, mas você vai sair daqui em paz hoje. Aleluia. Glória a Deus. Vai em paz porque a tua fé te salvou. Amém.
você vai sair daqui em paz, porque a sua fé vai trazer o resultado. Aleluia. Eu já estou terminando. Faz tempo, né? Inclusive. Mas vamos ler mais um pouco aqui. É que a história é longa. Pode ler, pode passar. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, não precisa mais incomodar o mestre. Jesus falou o seguinte, alguém chegou e falou assim: ó, a sua filha estava agonizando quando você chegou aqui, mas agora ela já morreu. Irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente tem uma expectativa, o ladrão de bênção se levantará para tirar a sua expectativa. Não deixe os ladrões de bênção, irmãos. Não deixe a voz contrária tirar o teu foco. Não deixa o inimigo jogar um balde de água fria no seu fogo, na sua fé. Ele traz então, Jesus estava indo, e Jesus disse, alguém chegou e disse: ô Jairo, não precisa mais levar o mestre não, ela já morreu, acabou, chegou o final, não tem mais jeito. Irmão, mas quando não tem mais jeito, é aí que Deus fala: agora é comigo. Glória a Deus. Pastor, não tem mais jeito, então agora é a hora de Deus agir. Amém. Agora é a hora de você orar. Agora é a hora de você fazer festa no deserto. Agora é a hora de você continuar marchando. O mar está na frente, você vai marchar, vai abrir, porque você tem uma palavra liberada. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, porque não precisa mais incomodar o mestre. E Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Eu quero trazer isso aqui para nós. Você criou uma expectativa, eu criei uma expectativa, e veio uma voz tentando desanimar a gente. Mas Jesus ouviu essa voz também. E Jesus está dizendo: olha, desconsidere essa voz e fique com a minha palavra. Aleluia. Crê somente. Amém. Eu vou repetir. Nós criamos uma expectativa. Jesus está indo com a gente. E mesmo Jesus caminhando com a gente, o inimigo ele criou uma situação para a gente ficar frustrado, desanimado. Mas o Senhor Jesus também ouviu essa voz dizendo: não adianta. E Jesus ouviu isso e falou: eles estão dizendo não adianta, mas eu estou dizendo creia. Glória a Deus. O cenário não pode fazer você desanimar. Creia. É o caminho dos milagres. Aleluia. Eu já ministrei e falei aqui, a morte tinha dominado aquele território. Primeiro era um território dominado por demônios. Quantos demônios, vocês lembram? Legião. No mínimo 6.000 demônios. Jesus chegou e dominou aquele território. Agora, alguém disse: Jesus, Lázaro, Jairo, não precisa mais. A morte já dominou o território. Lembra que eu falei? Enfatiza isso. E seguir uma grande... Lembra que eu falei? E seguir uma grande multidão. Irmão, olha comigo isso aqui. Já estou terminando, já. Veja comigo. Já termino. E não permitiu que ninguém o seguisse. Tinha uma multidão. E ele falou: pessoal, agora eu não vou com a multidão. Eu vou só com Pedro, Tiago e João. Existem momentos e coisas, irmão, que Jesus não faz com a multidão. Ele faz com Pedro, com Tiago e com João. Esse território e a morte tinha dominado o território. E ele queria tomar o território da morte de novo. Ele queria dizer o seguinte: o território da morte vai acabar agora. Então ele levou a multidão e falou: pessoal, a partir desse momento vocês não vão mais comigo, fiquem por aqui.
Às vezes ele faz isso, irmão. Às vezes as pessoas não conseguem entender por que não tem uma multidão, porque tem coisa que ele faz só com Pedro, com Tiago e com João. Aleluia. Vejam na sequência o que diz aqui, vamos lá. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam e pranteavam. E entrando disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A menina não está morta, mas ela dorme. Riram-se dele. Olhem para mim. Existem palavras que Jesus ele libera, que só funciona para quem crê, quem não crê ri. Existem palavras que Jesus ele libera diante de um cenário que as pessoas que não creem elas riem. Mas quem crê, pessoal, sabe que ele pode tomar o território da morte. O Lázaro tinha morrido há 4 dias, a morte já tinha dominado aquele território, e a Bíblia diz que ele já estava fedendo. Mas Jesus foi lá e falou assim: o território não é da morte, o território é da vida. Glória a Deus, glória a Deus. É alguém aí comigo? Amém. É isso. Existem palavras que Jesus libera diante de alguns cenários que as pessoas riem. Por que as pessoas riram? Porque tem o que elas estão vendo, mas tem hora que não é o que a gente vê, irmão. É o que Jesus falou. Glória a Deus. Nessa situação, eles estavam rindo por causa daquilo que eles estavam vendo, mas não ia prevalecer o que eles estavam vendo, mas o que Jesus estava falando. Amém. Amém. Eu quero dizer para você a mesma coisa em nome de Jesus. Você veio aqui hoje para fazer uma colheita. Amém? Amém. Não é o que você está vendo, é o que Jesus falou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A tua fé vai te salvar. Amém, Senhor. Glória a Deus. O território vai ficar limpo. Amém. O território não será mais dos demônios. Glória a Deus. O território não será mais da morte. Louvado seja Deus. E ele falou para todo mundo. Riram-se dele, porém, tendo feito sair. Olha para mim. Primeiro ele deixou a multidão, foi só com Pedro, Tiago e João. Quando ele chegou lá tinha um monte de gente. Ele falou: sai todo mundo daqui. Só ficou ele, o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. Nem todo mundo, irmão, está preparado para ver grandes milagres. Mas eu quero dizer que aqueles que estão prontos, ele fala: pode ficar aqui. O pai e a mãe da menina estavam prontos. Pedro, Tiago e João estavam prontos. Vocês podem ficar aqui, porque vocês estão prontos para ver o milagre. Amém. Quem não está pronto para ver o milagre já ficou para o lado de fora. Mas quem está pronto está dentro. Aleluia. Glória a Deus. No caminho dos milagres aconteceu isso. Amém. E no dia que a menina nasceu, a mulher, não estou falando o dia, mas não é o dia, mas no tempo em que a menina nasceu, aproximadamente, que fazia 12 anos que ela sangrava, e essa menina tinha 12 anos e estava morrendo. Jesus foi lá e no mesmo dia resolveu o problema de uma e resolveu o problema da outra. Glória a Deus. Tudo por causa da fé. Amém. Eu termino aqui, meu irmão. E a Bíblia Sagrada diz que entrou onde a menina estava deitada. Vamos lá, ministro. E tomando pela mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta. Não teve jejum, não teve oração, mas tinha um ambiente de fé. Glória a Deus. Então ele estendeu a mão. Às vezes, irmãos, a gente
Só precisa crer. E às vezes não precisa nem ter oração, mas precisa ter a mão dele. Amém. O que eu quero dizer para você nesta noite, lembra que o Lázaro, o Jairo falou lá no começo? Venha e impõe as tuas mãos. Chegou lá, ele não orou não, ele deu a mão, levantou ela. Abre a tua mão direita aí. Ele está pegando na tua mão. E está pegando você e está dizendo: levanta-te. Ele está pegando na tua mão e está dizendo o seguinte: a morte perdeu o território. Viva o teu milagre. Não teve oração não, mas tinha a mão dele. Diga assim: eu tenho a mão de Deus comigo. Pode fechar a Bíblia. Essa é a palavra que Deus manda entregar para vocês. No caminho dos milagres, tem os incrédulos, tem a multidão, tem os demônios, mas tem o Senhor Jesus que domina os territórios. Quem crê nisso, diga eu creio. Pode aplaudir o Senhor quando ele. Tudo aconteceu por causa da fé. Ele sempre diz: a tua fé te salvou. Por isso que eu tenho que ter fé, porque ela salva. Ela salvou essa mulher de uma doença grave. Salvou aquela menina da morte. Devolveu o território para as famílias. Agora o pessoal tinha paz naquela província, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Pessoal que está em casa, que Deus abençoe sua vida, sua família. Compartilhe a live para ajudar outras pessoas, porque basta uma palavra. Se você ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, a sua semeadura, está o número do Pix da igreja para você fazer isso agora. Semeie. A semeadura é uma forma de você colocar diante de Deus algo que você vai ter direito de colher depois. Porque só quem semeia tem direito de colher. E que Deus possa estar abençoando você e sua família, em nome de Jesus.